Uma pesquisa lançada no último dia 27 de setembro traçou um novo perfil do consumidor brasileiro. A análise da empresa Boa Vista Serviços, que administra o Serviço Central de Apoio ao Crédito, mostra que a classe média, chamada também de classe C, é a que possui mais consumidores com o nome sujo. Os números mostram que 23% dos consumidores nesta faixa estão inscritos no SPC ou Serasa. O desemprego é apontado como o principal fator da inadimplência. Hoje, nossa conversa mostra quais os perigos de se endividar e ter o nome sujo. E quem nos esclarece sobre esse assunto é o professor da UFOP, Felipe Milanês. Felipe, seja bem-vindo ao Plano Aberto. Olá. Felipe, em caso de inadimplência, o nome do consumidor devedor vai parar ou no SPC ou no Serasa. Qual que é a diferença desses dois órgãos, professor? Na verdade, Érica, ele pode ir para os dois. Porque não existe uma diferença entre esses dois bancos de dados. Originalmente, o Serasa surgiu através do financiamento desse banco de dados por empresas financeiras, por bancos. E o SPC pelo serviço de comércio. Só que hoje, tanto um quanto o outro são usados por todos os agentes que atuam no mercado financeiro e econômico. Então, toda dívida de um consumidor perante esses agentes pode ir para o Serasa ou pode ir para o SPC. Então, não há uma diferença clara e que justifique essa diferenciação de atuação entre o Serasa e o SPC. O fato é que os dois são cadastros que indicam uma limitação, uma restrição ao crédito em relação a algum consumidor específico por alguma dívida que não foi paga no momento oportuno. Falando em restrição, Felipe, quais são as limitações que esse consumidor devedor sofre? Isso é interessante essa pergunta, porque hoje o que a gente mais percebe é o incentivo do governo federal, principalmente, para que os consumidores não deixem de gastar, não deixem de comprar. E a gente percebe, como você mesmo disse, a classe C acaba sendo muito prejudicada. Por que isso? Porque ela acaba comprando através de financiamentos. Né? E aí, ao financiar, você precisa passar para aquele que te garante essa confiança que você tem uma certeza de pagamento. Quando você tem um abalo a esse seu crédito, essa empresa, por consequente, ela fala, bom, não posso te emprestar, ou não posso te dar esse prazo para pagar esse produto que você quer comprar. Então, a restrição maior é em realizar financiamentos, em realizar compras a prazo, né? Pagamentos à vista, não há qualquer impedimento. Só que compras a prazo, parcelamentos, todos eles sofrem restrições quando o nome está nesses bancos de dados. Que é no caso do cartão de crédito ou cheque, né? Cartão de crédito, cheque. Cartão de crédito que é o maior responsável pelo endividamento das famílias brasileiras. 73% estão endividadas hoje em razão de dívidas não pagas pelo cartão de crédito. Okay. Professor, e como o consumidor é informado caso seu nome seja registrado nesses órgãos? E como que ele pode acompanhar a sua situação? Isso é fundamental, o consumidor entender que ele deve receber uma comunicação prévia, indicando que está tendo um débito, indicando a ele que tem uma dívida que não foi paga e tem que dar a ele uma oportunidade para que ele possa, antes mesmo desse nome incluir nesse Serasa ou no SPC, oportunidade dele buscar a solução desse débito. Então, ele tem que receber em casa uma comunicação, uma carta informando a existência do débito, de onde esse débito vem, para que ele possa, num prazo razoável. Entretanto, esse razoável das empresas acaba acontecendo em 2 a 5 dias, elas dão esse prazo para que você possa solucionar o débito. Após esse prazo, seu nome do consumidor, vai acabar indo para um desses bancos de dados. Tá, professor, e como que o consumidor pode saber se essas cobranças elas estão abusivas, os juros estão abusivos? Em relação aos juros, a gente tem uma impressão de que sempre que está tendo um juros um pouco mais alto, a gente acha que ele é um pouco abusivo. Isso aí precisa ser esclarecido porque hoje o que impera é esse livre mercado, as partes pactuam esses juros. E aí o consumidor geralmente não se atenta aos juros reais que estão sendo aplicados na parcela. O principal fator que leva a um questionamento sobre os juros é a fórmula de cálculo. Quando os juros é feito no que a gente chama de juros sobre juros, né? Então ele vai em cascata, ele se configura ilegal. Agora, o fato do juros ser de 5, ser de 10, isso está escrito no contrato. O consumidor tem que ter condições de compreender esse índice de juros. E por isso é importante ele sempre guardar, então, os contratos que ele assina, né? E qualquer tipo de panfleto de publicidade que possa conter elementos indicando qual é os juros que aquela empresa está praticando naquela compra específica.
Felipe, e quanto tempo que o nome do consumidor fica nesses órgãos, no SPC ou no Serasa, por exemplo? Tem muita gente que adia a dívida porque acha que o nome vai sair desses órgãos. Isso é verdade? Isso é verdade em parte, né? A dívida vai existir, mas o cadastro dele no Serasa ou no SPC ou em qualquer outro cadastro de devedores, pelo Código do Consumidor, artigo 43 estabelece que o prazo máximo que essa informação vai ficar naquele banco de dados são de 5 anos. Existe uma discussão que acaba sendo gerada por falta de conhecimento específico do tema, de que algumas dívidas poderiam permanecer por 3 anos apenas. O que ocorre? A regra geral do Código de Consumidor, Código de Defesa do Consumidor, é que as informações sobre dívidas do consumidor, o seu débito, uma parcela que eu deixei de pagar e entrou em atraso, podem ficar até 5 anos nesse banco de dados. Tá? Então, se eu por acaso, para atraser uma parcela, recebi uma comunicação prévia, não adotei a providência, esse não pagamento dessa prestação por parte do consumidor vai ficar por até 5 anos lá nesse cadastro. Por que até 5 anos? Porque também o próprio código estabelece que quando não existe mais condições de eu te exigir o pagamento da dívida, o que chama de prescrição, quando isso acontece, tem que ser retirado automaticamente do cadastro. Alguns discutem se tem que ser retirado do cadastro ou se basta apenas não informar para ninguém, mas deixar lá no cadastro. Fato é que, no caso de cheques, que foge essa regra dos 5 anos, acontece a prescrição em 3 anos. Então, quando tem essa questão de cheque, em 3 anos prescreve. Se a empresa não tomou nenhuma providência sobre essa cobrança, em 3 anos o nome do consumidor é retirado desse banco de dados. Mas é importante ressaltar, quando a empresa não adota nenhuma medida para cobrar essa dívida. Portanto, então, em casos específicos, no caso concreto, se a dívida não pode ser mais exigida do consumidor, ocorre a prescrição, o nome dele tem que ser retirado do banco de dados. A regra geral, como por exemplo no caso de cartão de crédito, que a gente já disse que é o maior responsável pelas dívidas, o prazo de prescrição são 5 anos, então ele fica por durante 5 anos no banco de dados. Bom, professor, e para renegociar a dívida houve uma mudança recente, né? O consumidor não precisa mais estar na cidade que efetuou a sua compra. Na última terça-feira, dia 2 de outubro, o Serasa lançou o serviço gratuito Limpa Nome, em que o consumidor pode negociar sua dívida online, pela internet, né? Como esse serviço vai funcionar, professor? E como ele pode facilitar essa relação do consumidor com a empresa? Um grande questionamento por parte dos órgãos de defesa do consumidor é que às vezes o consumidor recebia uma correspondência indicando uma dívida e não havia qualquer possibilidade de ele entrar em contato com aquela empresa porque não existia forma de contato com ela. Então essa iniciativa de aproximar esses dois agentes virtualmente, através desse site, ele vai facilitar esse contato que pode gerar um maior aumento no número de acordos sobre o pagamento. Ainda não existe com clareza como vai acontecer esse mecanismo, porque ele não está disponível ainda para uma consulta, né? Eu entrei no site, até então não tinha nenhuma informação mais clara sobre a operacionalidade desse sistema. Agora, que o consumidor pode se utilizar, pode aproveitar essa ferramenta, porque, via de regra, sempre que você busca uma negociação, a empresa, né, o seu credor, tende a começar uma discussão com você sobre redução de parcelas, então isso pode ajudar. Entretanto, é muito importante deixar claro para o consumidor, sempre guarde, imprima toda a comunicação feita dentro desse site. Imprima todas as páginas com informações que aparecem nesse site, porque essas informações poderão ou comprovar uma prática abusiva, como por exemplo, omitindo informações do consumidor, ou então para que ele tenha certeza e confiança do negócio que ele está realizando. Tá? Então, acho que ainda precisa de um tempo para amadurecer essa proposta, porque também precisa das empresas aceitarem, entrarem nesse sistema. Então, acho que a gente poderia fazer essa avaliação no momento um pouco posterior. Mas eu acredito, eu espero que funcione do ponto de vista do consumidor, permitindo com que ele possa organizar melhor as suas finanças, realizar acordos, com forma de estabelecer parcelas que ele possa cumprir as suas obrigações. Professor Felipe, obrigado pela participação e pelas informações aqui no Plano Aberto.
O serviço Limpa Nome, criado pelo Serasa, é gratuito. Os consumidores com dívida corrente, cujas empresas aderiram à negociação online, receberão uma carta com uma senha única. Utilizando essa senha e o CPF, será possível acompanhar a proposta da empresa e negociar a forma de pagamento. Todas as informações sobre esse serviço você encontra no site serasaconsumidor.com.br. E para ajudar o consumidor a lidar melhor com o seu dinheiro, a Boa Vista Serviços elaborou uma cartilha explicativa. Você pode baixá-la gratuitamente no site www.boavistaserviços.com.br.